vamos trazer alguns insights da nossa equipe sobre as nossas expectativas para a China em 2023. As políticas contra a Covid-19 altamente restritivas que a China implementou tiveram um papel importante no desempenho econômico em 2022, tiveram consequências muito significativas. O governo de Xi Jinping respondeu à pandemia global da Covid-19 fechando as cidades da China e rastreando infecções exaustivamente, uma política que globalmente foi conhecida como Covid-0. No entanto, o surgimento da variante Omicron, que é altamente infecciosa no final de 2021 e início de 2022, botou em xeque a real eficácia dessa estratégia, dado que o vírus começou a se espalhar muito mais rápido. Cidades como Xi'an, Shenzhen, Xangai, que são os maiores centros de negócios da China, entraram em lockdown, foram completamente fechadas. E essa política de isolamento da China ocasionou severos efeitos colaterais. Então, a cidade de Xangai, por exemplo, ficou completamente paralisada durante 60 dias nos meses de abril e maio de 2022. Esse bloqueio teve várias consequências e fez com que tanto a vida quanto a atividade econômica em Xangai parasse completamente. O mesmo que aconteceu em Wuhan 2 anos antes, no início da pandemia. Vias expressas, rodovias, portos de contêineres e outras infraestruturas de distribuição deixaram de funcionar completamente em uma ampla área que paralisou o delta do rio Yangtze, que forma o coração econômico da China, ali na região de Xangai e nas províncias adjacentes, Jiangsu, Zhejiang e Anhui. O maior ponto de contêineres do mundo fica em Xangai, então Xangai serve como uma espécie de artéria principal que liga a economia chinesa à economia global. Então, de modo que os efeitos do fechamento do porto e da cidade se espalham por todos os elos da cadeia de suprimentos, tanto na China quanto fora. Em resposta a esse estado de coisas, o governo chinês implementou uma série de políticas a partir de abril de 2022 destinadas a facilitar a movimentação de mercadorias, pelo menos, e fortalecer a cadeia de suprimentos. Então inclui uma lista branca, uma white list de 666 empresas cujos produtos que iam de automóveis, suprimentos médicos, eletrônicos e outros itens receberem tratamento preferencial, então pudessem voltar a funcionar gradualmente. Fábricas funcionaram no chamado closed loop, que botavam os funcionários dormindo dentro da fábrica, mas elas poderiam retomar as atividades. Então, desde a época, o lockdown acabou em junho e desde então as coisas foram se recuperando. No entanto, os danos causados pelo bloqueio foram muito graves para ser facilmente remediados. E o PIB do trimestre de abril a junho do ano passado, anunciado pelo Departamento de Estatística chinês em 17 de julho, cresceu apenas 0,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desaceleração significativa em relação ao crescimento de 4,8% registrado no período de janeiro a março. E isso é efeito do lockdown que aconteceu. A desaceleração afetou toda a região leste da China e forma o coração da economia, assim como a gente falou. Então, Xangai foi particularmente atingida e a economia da cidade caiu 13,7% na época, em relação ao mesmo período do ano anterior. Enquanto as províncias de Jiangsu e Zhejiang registraram um crescimento negativo de 1,1% e 0,1% respectivamente. Na verdade, todas as principais cidades da China sofreram um grande golpe. Embora não seja tão drástico quanto o lockdown de Xangai, a capital Pequim também implementou regulamentos rigorosos da Covid, que fizeram sua economia encolher 2,9% em relação ao ano anterior. Essas medidas puderam ser sentidas em todo o mundo com falta de peças, diminuindo ou paralisando a produção em várias partes do globo. Fábricas instaladas na China tiveram que paralisar as atividades porque os seus funcionários estavam com Covid, tinham infecção e eram paralisados. Então as restrições nas fronteiras prejudicaram a cadeia de abastecimento, as empresas multinacionais e os fluxos de comércio e investimento entre a China e outros países, além como a circulação de pessoas naturalmente. Com a reabertura das atividades econômicas agora, existe uma expectativa de aquecimento do comércio, tanto interno quanto externo. Então acredita-se que as consequências da política da Covid adotadas anteriormente ainda sejam sentidas ao longo do primeiro trimestre desse ano, 2023, mas que aos poucos a economia vai se ajustando e voltará a crescer porque a economia da China tem uma robustez muito grande. Então, à medida que a China emerge desse isolamento autoimposto dela, a gente todos observam como o país pode melhorar a sua reputação e as relações que surgiram durante a pandemia. O próprio presidente Xi Jinping já sinalizou uma vontade de reparar as relações com os Estados Unidos e seus aliados, inclusive o novo
ministro das Relações Exteriores, o Qin Gang, era o embaixador de Pequim em Washington anteriormente, então ele tem uma visão muito favorável dos Estados Unidos e a ideia é que as relações voltem a se aquecer. Também vale dizer que as fronteiras reabriram no dia 8 de janeiro agora de 2023. Então a nossa perspectiva aqui da Lantau para a China esse ano é uma expectativa muito positiva. E o vídeo de hoje serve para a gente fazer um pouco uma retrospectiva do que aconteceu lá ano passado, 2022, e como a gente espera que isso volte a se recuperar, quais consequências a gente espera que isso tenha ao longo de 2023. Então as fronteiras estão abertas, a economia vai voltar a crescer por conta da solidez que a economia chinesa tem. É esperado na parte de comércio exterior que o preço do frete siga caindo, já caiu significativamente desde novembro do ano passado até agora. Então seguimos bem otimistas para esse ano. A gente queria passar essa mensagem aí para vocês, tá, pessoal? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu peço que todos deixem seu like, seu comentário, se inscrevam no canal e até a próxima.